O que você quiser. Não importa se é uma família, não importa se é um carro, não importa se é uma empresa, só o trabalho constrói. A única coisa que vai fazer você construir o que você quiser na tua vida é o trabalho. E a coragem sem competência, às vezes, ela pode ser um grande agravante pro empresário que tá começando, né? Não adianta nada ficar sonhando, borboleteando, porque eu quero, porque eu sonho. Mas você precisa tirar do papel o seu projeto e realmente buscar. Porque não vai ser o Rubens que vai lá e vai pegar na mãozinha e vai fazer, entendeu? Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins, host desse podcast, e já quero convidar você para acompanhar esse episódio que será incrível, episódio de número 84, com uma galera super bacana que está aqui. Já apresento já para vocês, mas antes, você já sabe, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, com os vizinhos, e também já... Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, também você pode nos seguir nas plataformas de áudio e assim também você ser notificado de todos os episódios, de todo o conteúdo que a gente distribuir também nessas plataformas. Vamos iniciando aqui então, primeiro episódio da temporada 2025, estamos aqui hoje com a galera do Universo Arena, eles que vieram aqui para São José do Rio Preto realizar aí o Arena Vale. A gente vai contar um pouquinho sobre o que é o Universo Arena, sobre o que é o Arena Vale, então eles vão contar um pouquinho aqui pra gente. Primeiro eu vou apresentá-los aqui, então aqui à minha frente temos aqui Rubens Oliveira, ele que começou um pouco tudo isso, ele vai contar um pouquinho pra vocês. Rubens, bem-vindo ao Rio Preto Cast. Prazer, quero agradecer, muito obrigado, Leandro. Dizer que Rio Preto é um lugar maravilhoso, quente, né? A gente gosta de coisa quente. E te agradecer o carinho, a confiança e dizer que retornamos. Como diz o ditado, bom filho a casa torna. Estamos de volta aqui a Rio Preto, então quero te agradecer o carinho e a confiança. Conte comigo, Universo Arena. Hoje vamos fazer aqui história. Com certeza, com certeza. Aqui ao lado, né, do Rubens tem aqui o Felipe Augusto. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui novamente trazendo um grande conteúdo para São José do Rio Preto, né? Conseguindo fomentar aqui o empreendedorismo. E eu tenho certeza aqui que o pessoal vai ter bom proveito aqui da nossa presença, tanto no podcast quanto nos nossos eventos ao vivo. Tá, com certeza. E ao meu lado aqui tem a Natália Fernandes. A Natália aqui, ela é atleta, maratonista, mãe de gatos, faz de tudo, menina. Bem-vinda, Natália. Leandro, obrigada que o Rio Preto Cast por nos receber. Vai ser um grande prazer aqui bater esse papo com vocês. E retornando novamente aqui, né, para Rio Preto, com a Arena Vale. O Leandro eu já conheço, né? Na verdade, nós já fizemos um podcast meio que, vamos dizer assim... Improvisado, exatamente. Agora eu estou fazendo no estúdio aqui do Rio Preto Cast. Então, para mim é um prazer. Muito bom, muito bom. Gente, eu acho que é muito legal a gente receber vocês aqui nessa terra tão quente e calorosa em todos os sentidos. E acho que é legal a gente trazer um pouquinho do que é o Universo Arena, como surgiu. E aí eu acho que é legal o Rubens começar para trazer esse overview um pouco aí do que é a escola, até para quem não conhece também. Boa, vamos lá. Bom, falar um pouquinho da minha história antes de entrar no Universo Arena. Sou engenheiro civil de formação, de profissão. Atuo na área, né? Mas fui CLT durante 12 anos da minha vida. E descobri que, na verdade, o maior desafio que eu tinha era conseguir entender essa ponte entre você descobrir ali qual que é o seu talento, como que você faz para juntar o término da faculdade com o início do mercado de trabalho. Então, quando eu me formei engenheiro em 2006, 2007, eu sentia muita dificuldade de conseguir aplicar tudo que eu tinha aprendido ali na faculdade e ter uma performance no trabalho. E aí eu fui descobrindo que o caminho mais fácil para conseguir chegar até isso era autoconhecimento. Era buscar conhecer realmente onde eram os meus pontos fortes, as minhas qualidades. E aí comecei a desenvolver, fazer alguns treinamentos. Essa época eu trabalhava numa empresa de engenharia. E ali eu comecei a me destacar já, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de outras pessoas. E principalmente dessa parte de liderança. Sempre fui muito assim, adepto a levantar ideias, bandeiras. E comecei a entender que quanto mais eu me desenvolvia, mais eu conseguia ajudar outras pessoas. Mais eu performava. Mais eu conseguia realmente ali ser um bom profissional.
Que é isso que a escola não entrega. Porque a escola ela te prepara, mas ela te prepara com teoria, e a prática é mais ou menos assim: meu filho, vai pro mercado e se vira. Vai lá, você vai dar conta, alguém vai te ensinar, você vai fazer estágio. E quando eu comecei a fazer esses treinamentos, principalmente dessa parte de desenvolvimento humano, eu comecei assim a ter um raciocínio muito mais lógico dessa questão de entender sobre mim. Sempre primeiro começa por você, para depois você conseguir ajudar outras pessoas. E aí consegui liderar melhor, fui performando, comecei a ter promoções, subi de cargo, e até que em 2012 eu finalizei esse ciclo do CLT, já tem 13 anos, mais de uma década, e comecei a empreender. E quando eu comecei a empreender, eu senti uma outra necessidade, que é essa outra ponte, que é você romper ali que você tem toda uma estrutura te auxiliando para você estar sozinho. Porque empreender nada mais é do que estar sozinho. O líder, quanto mais ele caminha em caminho da liderança, sólida, concisa, consciente, ele sabe que ele vai estar sozinho. E aí eu me deparei com alguns senões. Agora eu estou empreendendo, eu já sou um profissional qualificado, já tinha me qualificado, feito 2 pós-graduações, a parte minha de hard skills já estava muito bem desenvolvida. Mas essa parte de você empreender e você saber gerir outras pessoas e principalmente depender de você próprio, porque o empreendedor é o eu-presário. Todo mundo começa como eu-presário. E aí eu me deparei com alguns senões, porque não adiantava eu saber gerir pessoas se eu não soubesse gerir a minha própria empresa. Então o Universo Arena ele veio em 2022, uma década depois de eu ter começado a empreender, porque durante esses 10 anos eu fui juntando ferramentas, eu fui aprimorando técnicas, tive outros negócios, algumas coisas que acabaram não dando certo, porque é uma das grandes coisas que o empreendedor acaba falhando. Ele busca resolver os problemas, mas ele não se capacita para conseguir ser realmente um empresário. E aí é uma das dificuldades que o Universo Arena veio para isso. Para mostrar que sim, é possível você desenvolver algumas competências, algumas soft skills, que ela vai trazer mais clareza, mais assertividade dentro do seu processo como empreendedor. Porque o empreendedor, quando entende isso, as coisas não é que elas ficam mais fáceis. Não é isso. As coisas elas ficam mais práticas. Porque o empreendedor, a primeira coisa que a pessoa precisa para empreender é ter coragem. Então já é um cara que é corajoso. Você sabe que é um cara que ele é destemido. Porém, se você tiver um caminho com clareza, as coisas elas ficam mais práticas. E quanto mais você faz, melhor você fica. Então o Universo Arena veio para ser essa lacuna que existia entre você sair de uma carreira sólida no CLT e dar um passo para o empreendedorismo, mas um passo consciente. E então tá aí o Universo Arena, que é uma escola, eu gosto de traduzir assim, nós somos uma escola de talentos e competências, educação voltada para resultado. Porque a educação voltada para resultado, Leandro, nada mais é do que eu conseguir te ensinar o que você está precisando nesse momento agora. Não adianta eu querer trazer aqui para você, por exemplo, correr uma maratona. Quem vai correr uma maratona é a Natália. Você não tá preocupado, você vai falar, Rubens, não quero. Eu quero qualquer outra coisa, menos... Você está entendendo? E o empreendedor, em diversas fases, principalmente quando você está começando a empreender, aparecem muitas oportunidades. E aí a gente não sabe onde a gente coloca o nosso foco, a gente acha que todas as oportunidades servem pra gente, a gente não conseguiu entender qual que é o nosso posicionamento, qual é o problema que a gente resolve, qual que é a nossa entrega, e aí você fica meio perdido. E aí começa a aparecer um monte de coisa, e você tá meio focado também que você quer dinheiro, quer fazer caixa. Então, quanto mais o empreendedor começar a entender que o jogo, na verdade, é você fazer menos, bem feito uma única coisa, mais rápido você vai conseguir atingir aquele seu objetivo. Então, o Universo Arena é isso. Uma escola de talentos e competências focada em educação para resultado. Onde lá a nossa tríade principal de entrega de skills é liderança, comunicação e vendas. Porque isso é o que todo empresário precisa. Se o cara conseguir dominar a liderança... E por que com liderança? Porque liderança começa com autoliderança. A Natália vai falar um pouco disso, que já está aí nesse mesmo passo. Não tem jeito. É assim que as coisas funcionam. Porque a partir do momento que você entende como que você se lidera... Porque é difícil, gente. Empreender não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. As pessoas me perguntam muito, Rubens, mas você não tem medo? Vai acabar a mão de obra. Eu falo, fique tranquilo, não vai acabar. Primeiro porque empreender, você precisa ter o estômago forte.
Não é para todo mundo. Não é. Porque é muita pancada. Empreendedor, inclusive aqui no Brasil, apanha mesmo, sofre. Segundo passo, liderança. Primeiro passo, liderança. Segundo, comunicação. Desenvolva a comunicação de vocês. Quanto mais assertivo, mais clareza, tudo que você imagina que você entrega, se você conseguir colocar isso dentro de um formato, transformar isso em conteúdo e metodologia, tá feito. Isso é uma comunicação poderosa, assertiva. Comunicação é a skill dos milionários. Se a gente começar a colocar na mesa aqui, ó, todas as empresas milionárias ou bilionárias, você vai ver que a primeira coisa que elas têm é a comunicação assertiva. O cara sabe qual que é o posicionamento, o brand é forte. Então, liderança, comunicação e o terceiro pilar, vendas. Se você quer ter um negócio, aprenda a vender. Aprenda a vender, porque se você não começar vendendo primeiro a ideia daquele negócio, você não vai conseguir ter um time. Se você não tiver um time, você fica refém de você e da tua agenda. Então precisa aprender a vender. E aí dentro de vendas está algo também que está dentro da nossa metodologia lá do Universo Arena, que é a entrega. Vendas nada mais é do que a gente entregar para as outras pessoas. É isso que a gente faz. Todos nós estamos entregando a todo tempo ou o nosso tempo, propriamente dito, ou uma solução de um problema. Isso é vendas. E a hora que você entende essa tríade poderosa de liderança, comunicação e vendas, o empresário ele vai ter algo mais prático, palpável. É uma metodologia. O cara vai ter um caminho para ser seguido. E isso a escola tradicional não ensina. E as pessoas buscam aprender isso com quem já passou o processo. Só que não é todo mundo que tem um método, não é todo mundo que tem um caminho que seja mais prático, mais fácil. Não é todo mundo consegue comunicar de uma forma clara, né? Exato. E é assim que nós temos crescido, graças a Deus. É assim que nós temos ajudado diversas pessoas. Inclusive Felipe e Natália são, eu brinco, são os nossos maiores cases. É. Porque a partir do momento que você começa a entender de pessoas, você só precisa de pessoas que tenham os mesmos princípios e valores. As qualidades e as competências, elas vão desenvolver. Então, eu acabei virando treinador, fiz algumas pós-graduações, treinamentos, N treinamentos. Durante uns 10 anos da minha vida, eu passei imerso dentro de treinamentos. Para conseguir desenvolver essa habilidade, que é, inclusive, a habilidade mais desejada entre as skills aí, tá? Já vou deixar a dica aí para vocês. Até 2030, pessoas que treinam outras pessoas vão ter um valor diferenciado dentro do mercado. Porque agora o nosso diferencial nessa era da inteligência artificial é nós sermos humanos. E quanto mais pessoas você tiver que entenda de outras pessoas, vai fazer uma diferença tremenda. Porque a inteligência artificial daqui para frente, os agentes de inteligência artificial, eles vão resolver muita tarefa cotidiana. Só que o agente, infelizmente, ele não consegue sentir como que aquela pessoa pode entregar o melhor. Ele não consegue ver qual é o talento que aquela pessoa tem. E isso são os treinadores. Isso, antigamente, na minha época, né? O Felipe, eu nem sei se vai saber desse termo. Mas na minha época, nós íamos contratar na empresa o pessoal de alto escalão, você buscava através de headhunter. Eram os caçadores de cabeça. Era assim que funcionava. Você queria um cargo de alto escalão, você tinha que ir atrás de headhunter. Porque os headhunter... Ai! Perdão. Tem problema. Tem problema. Energia. O headhunter é o cara que ele ia buscar as pessoas por ele ter essa expertise de ser um treinador. Você está entendendo? Sim. Então, assim, essa nossa profissão de treinadores é o futuro. Então, são as pessoas que têm o conhecimento, desenvolvem isso e vão conseguir realmente levar as pessoas para outro nível. Show de bola, show de bola. Você falou bastante aí de educação, um pequeno acidente, mas estamos todos aí. Faz parte, Faz gente. parte. Ao vivo. É ao vivo. Você falou bastante aí da tríade que vocês têm e do quão importante é a educação, o conhecimento para os empresários. Exato. E aí a gente vê dentro do Universo Arena que cada um também tem um pouco das suas responsabilidades. E eu trago o Felipe e a Natália também para falar um pouco da história de vocês e também um pouco do papel que vocês fazem, vocês sendo mentores dentro da escola. Legal, legal. Bom, eu acabo sendo a prova social maior de todo esse programa, né? Porque eu sou fruto do Universo Arena. Eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas a conseguir não só desfrutar dessa metodologia, mas também de ajudar a criar. Porque eu sou muito questionador. Então eu chegava pro Rubens em muitos dos momentos, né? E eu questionava o porquê que ele estava me passando aquilo. E ele conseguia construir toda a história, mostrando como que ele passou por esse processo. E foi assim que a gente foi criando e moldando essa metodologia. Desde o início, eu acredito que um dos diferenciais que eu tive
desde o momento que eu comecei a querer empreender, é que eu sou uma pessoa corajosa. Então, dentro do meu processo de desenvolvimento, né, eu comecei como atleta, então eu era jogador de futebol, e num certo momento eu vi que já não me rendia nem mais dinheiro, e provavelmente também eu não era muito bom, pelo que eu estava analisando, né? E aí eu decidi, então, tentar buscar algo que eu me encaixasse. E quando eu fui tentar ver o que o sistema me apresentava, eu acho que eu não me encaixei em nenhum lugar. Tentei ver a vertente de uma faculdade, não consegui achar algo que eu realmente me encaixasse, a não ser algo voltado ao empreendedorismo. E foi nesse momento que eu decidi empreender, com a cara e com a coragem, né? Como eu falei, eu sou um cara corajoso. E a coragem sem competência, às vezes, ela pode ser um grande agravante para o empresário que está começando, né? Então, eu comecei a empreender, peguei o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha também, coloquei em negócios online, coloquei como todo mundo, colocou lá na internet em 2018, 2019, como ganhar dinheiro através da internet. E aí eu comecei a desenvolver essas skills, essas habilidades voltadas ao digital. E aí tive até um pequeno sucesso dentro de lojas online, e-commerce, só que não durou por muito tempo por falta de gestão. E então o meu foco dali em diante foi conseguir arrumar um mentor para me ajudar a entender sobre negócio, não somente sobre a competência do digital, mas sim como que eu conseguiria gerir um negócio e fazer aquele negócio crescer. E eu comecei a me inserir dentro de ambientes de network, onde essas comunidades eu sabia que eu ia estar lidando com pessoas desse porte, né? Provavelmente eu conseguiria também ter alguns clientes, que eu prestava até então serviço de tráfego pago. E lá dentro desse negócio eu encontrei o Rubens, dentro de uma reunião online, igual nós fazemos lá no Universo Arena toda semana. E eu vi que ele estava mentorando todo mundo ali, todo mundo que tinha uma dúvida, ele dava uma dica, tal, não sei o quê. E eu não sabia qual era o negócio dele até então, só sabia que ele direcionava todo mundo. E aí foi um momento que eu senti no coração de realmente servir para conseguir entender como que as pessoas que chegaram nesse nível que até então eu queria chegar, né? Eles funcionavam, pensavam, agiam, o que eles estudavam, né? E eu cheguei para ele e falei, Rubens, eu não sei com que você trabalha, eu não sei qual que é o seu projeto, mas assim, ó, eu senti no coração aqui de que eu devo estar próximo de você, eu quero aprender muito do que você tem para ensinar e eu faço o que você precisar que eu fizer. O que você falar para eu fazer, eu faço. Eu sei isso, isso, isso e eu faço. E aí ele chegou lá para mim, deve ter falado, putz, que garoto maluco, velho, as ideias dele, né? E aí ele chegou pra mim e falou, não, beleza, Felipe, muito obrigado aí pelo carinho e tal, não sei o quê. E me deixou 3 semanas lá de molho lá. Eu queria ver se era verdade, né? É lógico, né? Eu fiquei 3 semanas lá. E ver se ele não tava me cantando, né? Eu falei assim, que será que esse menino tá com alguma intenção, né? Não, aí cheguei e falei, pô... Eu falei pra ele, sou casado, bem casado. Tá doido. Depois de 3 semanas, ele me liga, eu tô com um projeto assim, assim, assado, a gente vai montar uma escola de desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial. Você tá dentro? Eu falei, tô dentro. E eu não sabia mais de nada, ele só falou isso. Dali para frente eu tive uma mudança de vida gigantesca, porque além de eu ter a oportunidade de estar dentro dos negócios, eu comecei também a desenvolver competências que estavam voltadas ao meu talento. Comecei a descobrir no que eu era bom, no que eu tinha facilidade. Até então eu achava que eu era um ótimo gestor de tráfego, eu descobri que eu era um péssimo gestor de tráfego. E eu achava que eu era um péssimo comunicador, descobri que eu era um ótimo comunicador. E aí eu comecei a estar perto de pessoas que elas conseguiam enxergar coisas em mim que talvez nem eu conseguia naquele momento. E isso eu acredito muito em Deus também, mas... O acaso, né? A sorte, tá no lugar certo, falar com a pessoa certa, tomar a decisão certa, isso foi muito encaixado para mim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que dentro da minha vida eu tive muitas coisas que foi me moldando a ser uma pessoa forte e essas coisas eu encarava antes como um azar e hoje eu encaro muito como uma sorte, porque todas as vezes que
eu estive lá me provando dentro dessa minha trajetória, né? Foram momentos que, de certa forma, me moldaram a ser quem eu sou hoje. E desenvolver competências que eu nem sabia que eu precisaria ter desenvolvida. Competência de inteligência emocional, ser um bom comunicador, desenrolado, entendeu? E tudo isso foi algo que o Rubens conseguiu identificar em mim, que eu não identificava. E quando eu coloquei isso daí à prova, né? Que dentro do empreendedorismo, para quem está começando, pessoal, é muito bom vocês entenderem que vocês terão que pagar um preço. E esse preço nem sempre é um preço que você está disposto a pagar naquele momento. E isso eu fui conscientizado desde o início, porque ele já tinha dado o passo. Inclusive, eu deixei isso bem claro pro Felipe, que foi mais ou menos assim. Eu faço, eu quero. Eu falei, então, só que aqui uma das minhas premissas é o trabalho. E eles me conhecem bem, eles sabem que eu sou... a minha alucinação é pelo trabalho. Eu acredito que o trabalho íntegro, ele é um dos veículos que vai movimentar a tua vida mais rápido e vai mudar o status social. Mas eu estou dizendo de trabalho a ponto de você realmente colocar um foco, uma direção. E ser obcecado. E ser obcecado. Eu acho que toda pessoa que você pegar que realmente tem resultado... Vamos pegar aqui, por exemplo, o Jeff Bezos, Elon Musk, que são hoje os grandes aí. O cara, ele é obcecado por alguma coisa. Se você pegar o Elon Musk, por exemplo, é um cara que trabalha aí por semana... de 80 a 86 horas. E agora está até trabalhando com o governo. Então, assim, isso eu deixei bem claro pro Felipe desde o D0. Que eu acho que é um dos pontos que a gente se encontra aqui, todos nós. Não tem jeito. Se você quer construir alguma coisa, e aí eu até tenho essa frase, que é inclusive por causa do core de engenharia, mas ela pode ser aplicada na vida. O que você quiser. Não importa se é uma família, não importa se é um carro, não importa se é uma empresa, só o trabalho constrói. A única coisa que vai fazer você construir o que você quiser na tua vida é o trabalho. Você quer construir alguma coisa? Trabalhe. E isso daí eu deixei claro pro Felipe. Por isso que eu gosto de alinhar muito bem com as pessoas princípios e valores. Porque não é todo mundo que vai ter essa obsessão igual a você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a partir do momento que a pessoa entende isso, que você realmente tem que se dedicar àquilo, que você colocou como meta, que é um compromisso que você tem com você mesmo e com a tua família, aquilo ali é sua prioridade zero. E igual eu falei, né? O excesso de coragem, às vezes, ele atrapalha a pessoa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Então, na hora que eu via uma oportunidade, eu decidia ir para aquela oportunidade. Eu me entregava o máximo para aquela oportunidade. Só que aqui eu aprendi a ser mais assertivo. A escola, ela me ensinou muito isso, né? Não a tradicional, mas o Universo Arena em si. Aprendi a ser mais assertivo nas minhas tomadas de decisões. E, diante disso, eu comecei a ter mais resultado, naturalmente. Então, o meu processo de desenvolvimento como mentor, igual você falou, como um consultor, até como gestor em algumas áreas lá da empresa que a gente atua hoje, foi muito na prática. Isso daí que eu acho que é um diferencial muito bom de quem está próximo da gente, né? Ninguém consegue ficar parado. Basicamente, a gente tem até um programa que a gente criou lá que chama Agentes do Caos, né? Vamos falar dele hoje aqui. É engraçado porque é contra-intuitivo, a pessoa não entende o que é o caos, né? E a gente leva muito a sério isso. Porque conforme fomos aplicando isso daí na prática, e o Rubens dentro da própria vida dele, e a gente foi começando a masterizar isso daí dentro dos nossos programas, né? Nós identificamos que todo mundo que chega perto da gente começa a se movimentar. E a vida da pessoa vira um caos. Só que o crescimento, ele só vem a partir do caos. E eu comecei a gostar muito de tá dentro dessa área. Meio, Não, quem me conhece sabe, eu não consigo ficar parado, sou uma pessoa agitada, eu falo bastante, eu gosto de ficar fazendo as coisas tudo rápido. Então isso daí para mim foi a minha zona de talento. Eu entrei na minha Golden Zone, onde eu fico confortável. Na hora que eu chego num ambiente igual esse, que gera caos e que a gente tá ali para gerar crescimento, é onde eu me sinto muito bem e onde que dentro da nossa equipe, né, a gente vai se complementando. O Rubens, uma das coisas que a gente teve muito afinco no início, né, foi ver que o nosso fit cultural era muito alinhado. A gente tinha o mesmo tipo de cabeça, sabe? A gente estava disposto a pagar os mesmos preços. Essa nossa equipe aqui, não só a gente que está aqui, né, mas aqui atrás tem muita gente, né? A nossa equipe é uma equipe que ela está disposta a pagar o preço. A gente não trabalha, a gente flui. Basicamente é fluido o nosso trabalho.
Não é aquele negócio, eu trabalho a hora que eu quiser. Não, a gente trabalha a todo momento, a nossa vida pessoal é interligada com a vida profissional e o negócio vai para frente e não tem mimimi, é entrega máxima, entendeu? Sim. Esse negócio que você falou é muito real, né? Muita gente que fala assim, eu tenho minha agenda pessoal, minha agenda profissional, mas você é uma pessoa só. É a pessoa que quer ser equilibrada. Não tem equilíbrio. Só tem resultado quem gera desequilíbrio. E é isso que a gente faz todos os dias lá. E essa questão do agente do caos é muito interessante, porque nós começamos a observar dentro dos nossos alunos as pessoas que tinham resultado e os que não tinham. Porque eu gosto muito de fazer, vamos ser engenheiro. Eu enxergo tudo em Excel, eu gosto de saber de número. Eu chego lá pro Felipe, eu quero isso, assim, assado. E aí a gente começou a perceber das pessoas, e eu gosto muito sou um cara muito detalhista. E aí eu comecei, inclusive, por eles próprios, Natália e Felipe. E eu comecei a analisar a vida deles. Porque eles tiveram um crescimento absurdo. Absurdo. Se for colocar assim em escala, de 0 a 100, eles devem ter crescido, sei lá, 10.000%. Em tudo que vocês imaginarem, aspecto financeiro, emocional, pessoal, tudo. Só que aí eu comecei a identificar, a vida deles estava uma loucura. A vida deles estava um caos. E não ia parar, né? Só que esse caos, ele é organizado. Que inclusive caos é um acrônimo. É incrível. E aí o que eu fui buscar? Fui buscar estudar. E aí fui estudar a teoria do caos, vi um monte de coisa. E comecei a identificar os pontos que tinham em comum. Então, por exemplo, a tua vida lá, você está com um neném pequeno. Não deve estar uma vida regradinha. Não. Todo Com dia 2 ainda? Então, é que nem a minha. Só que o que acontece? Eu te garanto que todo dia o teu filho faz uma coisinha diferente. Todo dia acontece uma coisinha nova na tua casa. Tá crescendo. Então, ou seja, o caos, ele traz o crescimento. E aí eu descobri, dentro de estudar tudo, que caos nada mais é do que o caminho, atitude, organização e sabedoria. A hora que você pega uma sabedoria, você organiza ela, você tem atitude, o caos ele pode acontecer na tua vida, mas ele vai ser organizado. É assim que Felipe, Natália, Rubens, é assim que eu entendi que existia essa metodologia por trás das coisas que nós fazíamos. E você acessa um negócio que até é mais complexo do que isso, né? Que é o momento que você passa a criar o caos. É isso aí. É essa a cabeça nossa. A gente parou de reagir ao caos. Exato. Parou de ser reativo. Porque quando você é reativo, você não tem controle sobre nada. Agora, a partir do momento que a gente começa a criar o caos, aí você controla o seu crescimento. Isso daí a gente faz direto em diversas vertentes. E o negócio fica tão contra-intuitivo, começa a fazer parte de uma essência tão grande. A Natália vai correr uma maratona. Ninguém está obrigando ela. A gente está fazendo evento aqui, a gente está fazendo N eventos, a gente tem agenda o ano inteiro. A nossa vida está esse caos. Mas é o caos organizado. É a sabedoria, a organização, de baixo para cima. A atitude e um caminho. A gente traçou um caminho. Você vê que interessante? E isso que a gente começou a identificar nos nossos alunos que tinham resultado. A vida do cara, por um determinado período, ela virava um caos. Só que o crescimento ele é inevitável. Quando você coloca um caminho, atitude, organiza e coloca sabedoria, conhecimento, Leandro, é imbatível. E aí nós lançamos, esse programa vai começar a funcionar agora a partir do próximo semestre. A gente fez uma metodologia e um negócio incrível. Porque o que acontece? A outra coisa que as pessoas querem muito hoje em dia é assim, o cara quer ter resultado num curto espaço de tempo. Não existe. Até existe, mas se ele estiver disposto a pagar um preço bem caro. Sim. Você entendeu? Até existe. Mas eu vou falar pro cara bem assim, você está disposto a trabalhar 20 horas por dia? Não. Agora, se eu falar bem assim, você quer, eu até te ajudo, mas a gente faz um caos organizado. Eu só preciso colocar sabedoria e atitude. Você trabalha 20 horas na coisa certa, entendeu? Isso aí. A hora que eu coloco sabedoria e atitude do que você tem que fazer, é assim que você consegue ter resultados. E é isso que a gente tem feito e, graças a Deus, tem crescido, tem prosperado. As coisas... Tá aí, ó. As provas sociais aí mais robustas do Universo Arena estão na mesa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Nath, fala um pouquinho pra gente aí como tá o seu caos, brincadeira. Sempre um caos. Sempre um caos. Mas um caos organizado. Mais um caos organizado. Ô, Nath, você é uma pessoa que estuda bastante produtividade. Sim. A gente até comentou um pouquinho, acho que é legal você falar, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. E você está se preparando aí, é um processo para uma maratona, e você tem toda uma rotina que eu acho que é super legal. Isso, muita gente fala que rotina não é legal, mas a gente que tem criança sabe que... Pelo amor de Deus, é essencial. É essencial, não tem como você ter uma vida sem rotina. Não.
Então, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua chegada aí ao Universo Arena, sobre também essas questões aí da rotina, produtividade, tudo esse ponto aí, até chegar na sua, em breve, sua maratona. Bom, vamos lá. Então, eu sou lá de Pirassununga, né? Um tempinho daqui, uma certa distância daqui. Eu sou CLT, sou funcionária pública, estou funcionária pública já há 20 anos dentro da Universidade de São Paulo, dentro da USP, que foi onde me moldou, me ajudou em vários aspectos, né? Dentro desses 20 anos eu desenvolvi várias qualidades, várias habilidades, porque eu estou no meio, né, da educação, eu estou no meio de pesquisadores, eu estou no meio de doutores. Então, ali não é porque é um órgão público que não existe uma gestão. A gestão da universidade ela é muito séria, então a gente segue planos, enfim. Então, isso me moldou a todos esses anos. E aí, um belo dia, e eu gosto sempre de estudar, eu sempre gostei de estudar. Eu sou bem autodidata, assim, na verdade, então sempre gostei de fazer cursos e tudo mais. E aí, um belo dia, nesses cursos que a gente faz e tudo mais, encontrei Rubens Oliveira, né? Ou Rubens me encontrou, não sei. Não sei, nos encontramos. Eu acho, na verdade, foi Pirassununga que me encontrou. É, que é ela e o Felipe. É verdade, que o Felipe também é de Pirassununga. Ele não gosta de falar que é de Pirassununga, pessoal, mas ele é de Pirassununga, tá? Ele é da terrinha. Ele é da terrinha, tá? Eu falo, eu só não volto a morar. Sim. Bom, aí o Rubens, então, nós nos encontramos nesses encontros online na época, né? Enfim, o Rubens sempre muito observador. E aí o Rubens, então, começou meio que me analisar ali e ficar mais pertinho e tudo mais. E, de repente, quando eu vi, eu já estava envolvida. Eu brinco, eu falo que ela parecia Fátima Bernardes. Porque, na verdade, a gente entrava numa sala de Zoom com uma turma. E aí, a galera não falava nada. E eu assim, gente, eu sou muito prática. Eu já chego, eu quero já organizar um negócio. Vamos rápido, porque eu sou dessa. Vamos falar. E o Rubens lá só observando. E eu já organizava a galera na sala, quem vai falar primeiro, quem não vai, não sei o quê. E ele só de olho. Bom. Isso domingo, 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. E a mulher voando. E eu querendo já organizar aquela sala. Bom, aí o Rubens começou a conversar comigo e tal. E quando eu vi, gente, eu já estava dentro do Universo Arena. A verdade foi essa. E aí eu fui entendendo o que era o Universo Arena, o que era a escola. Mas ela já estava dentro. Ela já estava dentro. O que é? Não sei, não mas sei. eu tava aqui com esse pessoal. Exatamente. Então, aí, diante disso, eu fui entendendo o que era a escola, o propósito da escola. E fui entendendo que os princípios e os valores também batiam com o meu, né? Então, e dentro desse meu processo de autoconhecimento, inclusive, porque nesse período eu também entrei num processo de autoconhecimento. E aí é onde o Rubens até comentou no início aqui do programa, falando sobre a autoliderança. Então, com o autoconhecimento, eu aprendi a me autoliderar. E se eu cheguei aonde cheguei, foi por conta disso. E aí o Universo Arena, então, contribuiu para que eu tivesse mais, ou melhor, eu mostrasse melhor as minhas habilidades. Que eu já tinha, que eu também não acreditava em mim, não. Pergunta pro Rubens. Né? Eu sempre ficava com o pé atrás, ficava meio na dúvida, então, porque eu tinha esse certo receio. E o Rubens sempre ali, o Felipe, toda a equipe. E aí a gente foi trabalhando, eu entrei na escola como dando aula, me tornei mentora lá na área de produtividade, porque eu falo muito sobre rotina e a minha vida, ela gira em torno da rotina. Então, quem me acompanha lá no Instagram, por exemplo, né, meu lifestyle, né, vê que eu tenho hora para tudo e vê que dá certo. Então, assim, é organizar o tempo. A gente consegue fazer muitas coisas. Resumindo, se você acordar 8 horas da manhã, a Natália já fez 7 tarefas no dia dela. Ela já basicamente. E vocês veem só como é um caos organizado? A hora que você coloca sabedoria com caminho, você organiza as coisas. E aí o crescimento ele vem muito forte. Exatamente. E aí, como eu comecei a correr em 2019, eu sempre, né, fui aperfeiçoando, então a corrida agora ela faz parte da minha vida. E aí, com a corrida, por eu mostrar um pouco disso dentro do Instagram, principalmente, as pessoas começaram a olhar aquilo e começaram a gostar, e alguns começaram a me seguir, outros falavam que estavam se inspirando, começaram a correr, e até que um belo dia pediram para fazer uma corrida. E aí eu criei uma corrida, que nós já vamos para a 5ª edição, agora em junho tem uma outra corrida. E no final das contas
virou um negócio que eu não esperava. Que eu falava pro Rubens, eu não sou da venda. Eu sempre falei pra ele, Rubens, não me coloca pra vender, porque eu não sou da vendas. Eu sou do comportamento, sou de ajudar as pessoas, mas não me bota pra vender. E quando eu vi, eu já estava vendendo. Vendo tão natural como a luz do dia, tá vendo? Exatamente, vendendo aquilo que eu gosto de fazer. Olha só que legal. Exato. Então, assim, e com isso, logicamente, eu comecei uma corrida do zero com uma equipe. Difícil, porque a gente também não sabia de nada. Agora que a gente está pegando, né, o jeito de tudo isso, e contatos e tudo mais. Mas começamos do zero. Então, assim, foi muito bateção de cabeça, óbvio. Quem empreende, quem tem negócio, sabe como é. Mas, assim, tá fluindo. E aí eu tenho que dar conta da USP, eu tenho que dar conta dessa corrida, eu tenho que dar conta da minha rotina, porque eu quero correr uma maratona, que eu vou correr em agosto. E eu tenho que ter meus treinos, e os meus treinos estão aumentando cada vez mais, volume aumentando cada vez mais. E eu estou sempre cansada. E até ontem, né, o meu treinador mandou assim, mas a intenção é essa, você estar sempre cansada. Eu falei, nossa, que encorajador isso, né? Que incentivador. Mas o fato é que, de fato, o Universo Arena, ele contribuiu para que eu crescesse, para que eu mostrasse o meu talento, para que eu me desenvolvesse melhor ainda na parte de comunicação, liderança, ter clareza. Porque, como o Rubens falou, quando a gente começa, aparece um monte de oportunidade. N oportunidades. E você fica confuso para onde eu vou, o que eu vou fazer. E cada pessoa quer tirar um pouquinho de você. Porque elas veem as suas qualidades, as suas virtudes, vê no que você é bom. Então, todo mundo quer um pouquinho. E aí você fala, para onde eu vou? Para lá ou para cá? Para lá, para cá? O que eu faço? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? Então, assim, o Universo Arena me ajudou muito, tem me ajudado a ter essa clareza. Agora, qual é o meu caminho? E agora eu já entendi qual que é, né? Então, assim, o fato de eu fazer a corrida, de eu gostar disso, de virar um negócio. Então, eu entendi que o meu negócio é esse. E eu gosto, logicamente, de falar, de me comunicar. Então, essas oportunidades que eu tenho de estar com eles presencialmente nesses eventos me ajuda muito a passar o meu conhecimento, o meu conteúdo, inclusive, dessa parte de produtividade, que amanhã, inclusive, né, a gente vai ter o nosso evento e eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa questão do que a gente pode melhorar, pequenos hábitos que a gente pode melhorar na nossa vida para que tudo prospere. Quando a gente melhora o que nós temos de melhor dentro de nós, é muito legal, porque todas as áreas da vida começam a fluir. Então, tudo começa com a gente. E dentro do que eu falo, da produtividade do comportamento, é realmente sobre isso, sobre a gente melhorar como pessoas, desenvolver ainda mais as nossas habilidades e aprender novas habilidades também. A gente tem talentos, mas a gente também pode desenvolver outras qualidades. E a rotina, como vocês bem falaram, ela é tudo. O nosso cérebro precisa de rotina. Um bebê precisa de rotina. Você tem o seu bebezinho lá, então vocês têm o horário para colocar ele para dormir, o horário para ele comer. E a nossa vida precisa ter rotina. Não adianta nada ser uma rotina desorganizada. Eu acordo, um dia eu acordo uma hora, outro dia eu acordo outra, né? Tem fases, logicamente, principalmente empreendedores, que eles vão ter que trabalhar mais. Mas, assim, é uma exceção, não a regra. Então, eu acredito muito que o nosso crescimento também vai ter momentos que a gente vai ter que dar uma guinada. Então, eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que comer rapidinho, porque eu tenho várias atribuições, mas isso é uma fase. Porque depois o resultado vem. E é isso que muitas pessoas não querem fazer. É o que o Rubens estava falando. As pessoas não querem sair da zona de conforto. Então, as pessoas querem ficar no gostosinho e quer que alguém faça por elas. E ninguém vai fazer. Eu falo que se eu não treinar, ninguém vai correr uma maratona para mim. O Leandro não vai correr, o Felipe, o Rubens, ninguém vai. Sou eu. Então, eu tenho que fazer por mim. E se eu quero ajudar outras pessoas nessa área de saúde, seja ela mental ou inclusive também física, inspirando as pessoas para que elas busquem o movimento, eu também preciso fazer. E mostrar para elas que o resultado só vem disso. Então, dentro do Universo Arena, a gente fala muito sobre isso com os nossos alunos, de que é necessário que eles tenham ação. Não adianta nada ficar sonhando, borboleteando, porque eu quero, porque eu sonho. Mas você precisa tirar do papel o seu projeto e realmente buscar. Porque não vai ser o Rubens que vai lá e vai pegar na mãozinha e vai fazer, entendeu? Então, o Universo Arena realmente ele faz crescer, né? O caos acontece, o caos acontece. Mas tem prazo.
tem prazo e é organizado. Eu acredito que a nossa vida ela precisa ser um caos mesmo, né? O crescimento vem disso. Tem momentos que é mais tranquilo, Sim. tem momentos que é mais caótico e tá tudo bem. O ano passado, eu falo que o meu ano foi bem caótico, o ano passado. Esse ano já tá um pouco mais tranquilo. Mas continua um caos. Porque a gente se organiza, a gente consegue entender. Eu falo que eu nem fico mais brava, eu nem fico mais frustrada. Porque eu já entendi qual que é o processo. E é esse, e eu tô bem. Ganhei o dia, hein? Ganhei o dia, porque no começo eles queriam me matar. Exatamente. Ganhei o dia, meu. Ganhei o final de Isso é. semana. Ela e minha digníssima esposa maravilhosa, Luciana. Lu, te amo, beijo. Mas elas queriam me matar no começo. Sim. Mas você tá vendo? Aí agora a mosquinha picou elas. A Luciana passou o mesmo processo que a Natália. E quando eu vejo isso, eu fico feliz. Porque, na verdade, quando a pessoa entende isso, descobre realmente no que ela é boa, descobrir o talento. Sim. E aí sabe o que acontece? Agora ela pode fazer o que ela quiser. Porque a vereda mais fácil de você ser libertado é o conhecimento. A pessoa que tem o conhecimento, entende qual é o talento, ela tá livre. Essa pessoa pode fazer o que quiser, entendeu? E uma coisa que acontece muito é que quando a gente tem essa clareza, pessoas vêm se aproximando, as pessoas certas. Sim. Então, a energia toda prospera. Então, assim, o contato certo, as pessoas certas, o momento certo. Então, é muito legal isso, sentir isso na pele. Então, não é mera utopia. Não. Porque muitas pessoas acreditam que, vê lá, é utopia isso. Você tá vendo? Eu só tô ganhando presente. Porque o que eu converso com esses dois, meu Deus do céu. Tá vendo? O Natália, vamos embora, Natália. Vai dar certo, vai fazer, Natália. Vamos. Felipe, calma, Felipe. Porque a Natália é assim. Respira. A Natália, de vez em quando, eu tinha que empurrar. Natália, vai. E o Felipe, vem. Natália, vai. E o Felipe, vem. Felipe, calma. Calma, Felipe. Calma. A mulher me ligou e falou que você cuspiu nela, meu. Calma. Calma. Mas isso é a sinergia. Sim. Você tá vendo? E é gostoso da gente poder trazer isso para as pessoas principalmente verem que é real. Sim. Eu gosto sempre de citar Natália e Felipe porque é real. E se Deus quiser, vão crescer mais. O Universo Arena tá crescendo. E só que assim, aqui é uma escola que a gente não aprisiona ninguém. As pessoas, a ideia é que elas descubram um talento e que elas realmente brilhem, que elas voem. É sobre isso. Pra sabe o quê? E aí eu falo, inclusive, para as pessoas, não precisa ter a maluquice de querer criar outro Universo Arena. Só fala pra pessoa o seguinte, existe um lugar. Fala, eu passei, existe um lugar. Fica tranquilo. Eu vou te falar quem são os malucos. Vem, a sua vida vai ser um caos durante um tempo. Mas você vai conseguir chegar lá. Você vai descobrir o talento. Estamos aqui, inclusive, com o nosso queridíssimo professor Marcelo Tempesta. Quero honrar um Tempesta também aqui. Tempesta, um abraço, obrigado. Que é um cara que ajuda muito lá, todo mundo, com pensamento crítico. A escola tradicional não ensina você a pensar, tomar boas decisões, ter a sua opinião própria, ter um pensamento construtivo, saber qual que é a linha de raciocínio que você está indo. Precisa ter pensamento crítico. E o Marcelo é PhD, microbiologista. Fala que o cara é galã, tá, gente? E é um cara que a gente tem aulas, conversei com o Marcelo, montamos um plano de aulas, porque tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente, gente. É assim que funciona. E a partir do momento que você consegue colocar significado melhor lá dentro, você muda. Tem uma galera famosa aí que fala que é o tal do código. Mas não é o tal do código, é o do significado. Se você muda o significado que você dá e atribui aquilo, as coisas elas mudam. É isso que a Natália tá falando aqui, tá traduzindo pra vida real. Não é que talvez a pessoa certa, é o significado. Porque a partir do momento que você tá vibrando nessa energia, as coisas vão chegar ali com significado diferente. E aí faz sentido. Aí ela olha e fala, nossa, fez sentido. Acoplou, deu certo. Não deu. Tá. Por quê? Porque a pessoa evoluiu. Tá mais madura. Você entendeu? Sim. Amadurece num curto espaço de tempo. E principalmente para quem perde muita oportunidade, né? Às vezes a oportunidade ela passa no momento que a gente não tá maduro o suficiente para aproveitar aquilo, né? E quando você se insere dentro de um ambiente que ele muda o seu ponto de vista sobre você, você começa a estar preparado e estar aberto para conseguir criar novas oportunidades e conseguir expandir diversas vertentes. O que a Natália fez foi, ela conseguiu monetizar o hobby dela. Sim. Pensa assim, ó, basicamente, ela estava falando bastante de talento, né? O pessoal pergunta bastante pro Universo Arena, mas como que eu descubro o meu talento? Talento nem sempre é algo que você gosta de fazer, mas é algo que você é bom em fazer. E aí a gente sempre traz a vertente para a pessoa que é mais fácil você gostar do que você é bom do que você ficar bom no que você gosta, entendeu?
Então a gente sempre traz sempre essa semântica, Leandro, de conseguir ajudar a pessoa a descobrir o talento dela, né? E conseguir ajudar ela a aplicar o talento, porque você descobrir não é suficiente. A Natália, ela sabia muito bem que ela estava relacionada com a saúde, que ela conseguiria ajudar diversas pessoas dentro das habilidades que ela tinha, ela só não conseguia aplicar aquilo ali na prática. E a partir do momento que ela entrou para o ambiente, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Não foi nem... A gente dava ideia, pô, você pode montar isso, mas ideia por ideia não vale de nada, entendeu? Sim. Brigava comigo, eu falava bem assim, a foto do seu perfil do Instagram tem que ser você fazendo atividade. E ela deixava lá uma fotinha assim, arrumadinha. Aí outro dia eu vi lá, como que você acha da foto? Tá correndo. Mas demorou 2 anos, mas tá tudo bem. História, Eu não encho o saco de ninguém. É, porque assim, gente, as pessoas, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. A gente tem que sentir, na verdade. É isso aí. Tem que fazer, eu acho que primeiro tem que fazer sentido pra gente, né? O Rubens tinha a visão dele, mas eu tinha que ter o meu momento, fazer sentido pra mim. E eu não estava maduro o suficiente naquela época que ele estava falando. Porque eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Uhum. Entendeu? Então, depois começou a fazer sentido. Não, peraí. Agora faz sentido. Agora, realmente... E aí, eu mudei a fotinha. Você tá vendo? Aí, mas é isso. Uma corredora. É isso aí. Mas cada um vai fazendo... Eu sou simplesmente assim. Quando você passa por esse processo de empreender, e inclusive de quebrar a cara, de fazer os testes e ver que deu errado... Você sair chateado, frustrado, rejeitado, e isso faz você amadurecer muito rápido. E aí você começa a enxergar. E aí eu aprendi também a respeitar. E aí o que eu falo? Vai nessa linha. Tenta fazer isso. Vai. E deixa a pessoa. Deixa. Eu acho que quando a gente gosta realmente das pessoas, a gente tem que... Você orienta, mas deixa a pessoa aí. E aí já juntando os temas aqui, é o que vai acontecer exatamente no nosso evento do Arena Valley. O Arena Valley é um evento de um dia, porque a gente quis condensar. Então, dos diversos treinamentos que eu fiz, como Felipe e Natália, a gente juntou ferramentas que fossem aplicáveis durante um dia para que a pessoa aprendesse e fosse. Que ela entrasse o quê? Que ela subisse o vale, mas que ela entrasse para dentro da arena. Cada um tem a sua arena, Leandro. Uhum. Você tem a tua arena, a Natália tem a dela, o Felipe tem a dela. Inclusive, um dos nossos slogans lá do Universo Arena é o ambiente que transforma e um universo de possibilidades. Porque você entrou no ambiente, você vai ser transformado. E o segundo é que existe um universo de possibilidades. Cada um tem a sua arena. Inclusive a nossa marca é registrada. Vocês vão ver que vai sair arena para tudo quanto é lugar. A única registrada que tem é a nossa. Universo Arena. Marca registrada, o slogan registrado. E o nosso é com 2 N's. Porque o segundo N é de nós. Quem faz a arena é cada um de nós. Cada um tem a sua, meu. E aí o que acontece? O Arena Valley é um evento onde a gente traz uma jornada para as pessoas, onde elas vão buscar aprender como que elas fazem para ter esse crescimento dentro desse caos, que agora vocês entenderam que é o caminho, a atitude, a organização e sabedoria. É isso que a gente aplica nas nossas vidas. E a partir do momento que o cara tem as ferramentas certas e ele tem um caminho, a coisa já começa a ficar melhor. Aí ele coloca a próxima coisa, atitude. Não adianta você ter caminho se você não colocar atitude. É o que a Natália acabou de falar. Coloca atitude, meu. A frase que eu gosto de ancorar isso é assim... Todo mundo acha que para empreender precisa ter um monte de dinheiro. É mentira. Porque o dinheiro está no problema. Se você resolver um problema, vai aparecer o dinheiro. Você entendeu? Sim. Só que as pessoas estão focadas no dinheiro. Então, quando eu falo assim, faltou recurso, tem que sobrar atitude. Então, tem o caminho, tem a atitude, o que você faz? Se organiza. Aprenda a se organizar. Serve. Não tem nada a ver de você... A nossa vida é um caos mesmo. E graças a Deus. Hoje já com tanto de coisa que a gente não fez hoje. E por último, o que você precisa colocar? Sabedoria. Busquem autoconhecimento, busquem conhecimento, aprenda a resolver realmente um problema, aprenda a deixar as coisas tangíveis, palpáveis, mostra para as pessoas que você tem resultado. É assim que você vai conseguir ter relevância. Porque no mercado hoje que está cada vez mais profissional, as coisas elas estão profissionais. Não dá mais para você brincar. Tem que ser profissional, tem que estar qualificado. Então, como que vai te trazer essa qualificação? Sabedoria. Aprenda a colocar sabedoria na tua vida. Salomão, que foi um dos homens mais prósperos do mundo, não foi o mais rico de dinheiro. Ele foi o mais rico de sabedoria. Sem dúvida, sem dúvida. Dá pra falar de muitas coisas, mas tem um assunto que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente, assim, o Rubens falou bastante disso agora, que é a questão do ambiente. O ambiente transforma. Então eu queria que vocês falassem um pouco como é importante o ambiente, porque muitas vezes a pessoa ela tá querendo se desenvolver, ela tá querendo se transformar, tá querendo mudar a vida dela, mas ela tá num ambiente tóxico, ela tá num ambiente que ninguém quer ajudar. Então, como que vocês enxergam a questão do ambiente para uma pessoa que ela
quer se desenvolver, mas está num ambiente tóxico, por exemplo? O que ela precisa fazer, que atitude ela precisa tomar, o que ela precisa... Na minha cabeça, o ambiente sempre vai vencer. Não tem como. Não só na minha cabeça, né? Não tem como você vencer o ambiente. Você tá num ambiente onde todo mundo é medíocre, tá na média, provavelmente você também vai ser medíocre. Agora, quando você vai para um ambiente que é desafiador, a tendência da pessoa, ela tem 2 pontos, né? Igual a gente falou. Nem todo mundo está disposto a passar pelo caos do crescimento, a pagar o preço. E quando essa pessoa acessa um ambiente que deixa claro isso daí, o ambiente ele acaba expondo alguns gaps que essa pessoa tem dentro das competências dela, e todo o prédio reto denuncia todos os outros que estão tortos, entendeu? Então, a pessoa ela vai sempre ter uma escolha quando ela entra num ambiente igual ao do Universo Arena, que é melhorar ou só continuar o que ela está fazendo e voltar para o ambiente que ela está confortável. Então, dentro da perspectiva que nós trazemos sobre ambiente, eu fui a prova viva disso, cara. Eu, a partir do momento, eu tenho 24 anos. O meu amigo, quantos anos você tem, meu amigo? Quase o dobro. Quase o Mas dobro. não vem falar de idade agora, né? Quase o sacanagem, né? Quase o dobro. Elogiando o cara, ele vai perguntar a idade. Eu tenho 24, ele tem 61. E eu só ando, basicamente, hoje, o meu ciclo de pessoas que eu convivo, né? São pessoas que são mais velhas. E isso daí, de certa forma, me puxa pra frente. Eu amadureço mais rápido. Eu consigo tomar decisões melhores, né? Num ambiente igual a Arena Vale, que é o evento de um dia, ali a gente não só ajuda a pessoa a desenvolver algumas competências, mas também a tomar algumas decisões. Porque a decisão ela vem quando ela vê de outra pessoa uma perspectiva de que aquilo ali que ela vai fazer realmente vai dar resultado. E o ambiente ele traz muito esse parâmetro. As pessoas, por exemplo, que seguem a Natália, ela passa a ser mais confiante convivendo com a Natália. Porque a Natália é uma pessoa que ela faz aquilo ali todo dia. E a pessoa sabe que se ela fizer todo dia, ela consegue chegar no nível da Natália. Isso que ela consegue comprovar. É isso que nós trazemos principalmente dentro desse nosso ecossistema, né? Mostrar para a pessoa que se ela seguir tudo aquilo que ela quer todos os dias, ela vai conseguir ter aquilo ali como a identidade dela. A pessoa quer vender mais, tenta vender todo dia, faz todo dia aquilo ali que você vai virar um bom vendedor, não tem como. E isso daí é muito do nosso core como empresa, né? O ambiente realmente ele transforma pessoas, mas a pessoa também ela tem que estar preparada para aquele ambiente. Se ela acessar o ambiente errado, no momento errado da vida dela, ela toma uma rasteira grande ali, ela acaba se frustrando com aquele ambiente. Então, o crescimento ele é algo inevitável para quando você está num ambiente de crescimento. Porém, também não adianta você estar num ambiente de crescimento 1 hora por dia. Depois você volta para o seu trabalho e você convive só com pessoas que realmente te travam e te levam para baixo. A partir do momento, por exemplo, que eu tomei essa iniciativa de estar posicionado nos melhores ambientes, todo passo que eu dou, eu mudo de ambiente. Todo passo que eu dou, eu mudo de ambiente. Todo passo que eu dou, eu mudo de ambiente. E a cada momento eu busco ambientes onde eu sou o menor da mesa, onde provavelmente eu sei menos do que aquelas pessoas, onde eu preciso evoluir muito para chegar no nível do pessoal que está ali. Isso daí me faz crescer todos os dias, ter um parâmetro sempre maior do que eu me enxergo. E também faz a gente saber controlar o ego, né? Sim. Esse é um problema gigantesco para quem tem aquela famosa síndrome dos pequenos poderes, né? Sim, inclusive a gente falou disso hoje. Exato. Daria pra gente bater um papo aí pra ficar muito mais, que vale a pena pra quem não conhece a escola, acompanhar também o trabalho da escola nas redes sociais, conhecer, tem às vezes aulas que são abertas aos públicos, conhecer as aulas, que é super legal. E já fica o convite aí pra gente fazer um próximo, acho que aí a gente vai introduzir, vai para um assunto, aprofundar um pouco mais nos assuntos, acho que foi super legal. Incrível, parabéns, parabéns. Então já quero agradecer Rubens, Felipe, Natália, todo mundo que está aqui. Hoje estamos de sala cheia aqui também no estúdio. Obrigado mesmo vocês pelo tempo, por estar disponível, a gente sabe a loucura que é, para estar aqui e falar um pouquinho com a gente. Rubens, deixa aí o seu Instagram para as pessoas quiserem te acompanhar, como é que é o conteúdo aí. O meu é só colocar Rubens_Arena, com 2 N's. Porque eu acho que empreendedor é isso, meu. Empreendedor tem que colocar a cara, tem que colocar a marca, tem que colocar a identidade do negócio. E aí só vou fazer um parênteses rapidinho que você falou de ambiente. Eu quero deixar também uma mensagem aqui. O ambiente, ele é o principal fator que gera comportamentos. Então, o ambiente, ele sempre vai trazer comportamentos. Porque você vai espelhar as pessoas que estão lá dentro. E dentro do comportamento, o comportamento vai fazer você fazer uma ação.
E a ação é o que vai te trazer o resultado. É por isso que os ambientes, eles não são determinantes, eles são fundamentais. Então, se você estiver inserido dentro de um ambiente certo, não tem jeito, meu. Se a pessoa tem aptidão, ela vai empreender. Ela vai resolver um problema. Então, o ambiente é um fator determinante. Hoje, a palavra muito está em voga é a ambiência. Que nada mais é do que ambiente e convivência. Porque dentro dos ambientes você vai espelhar comportamentos. É assim que nós aprendemos a andar, a falar. E isso determina regras do jogo. Porque se você foi criado num ambiente, o seu comportamento ele vai ser de um jeito. E as suas ações e os seus resultados vão nascer em função disso. Então os ambientes eles são realmente pedras filosofais. Porque o ambiente, o poder dele é o seguinte, você pode escolher. A partir do momento que você entende esse jogo, que você pode escolher onde você quer ou não estar inserido, você começa a pesar, sabe aquele grupo do WhatsApp? Talvez não faça mais sentido. Sabe aquelas pessoas que elas fizeram parte da tua vida durante um tempo, mas hoje as pessoas elas só reclamam, elas só falam que não dá mais, elas falam que tudo é difícil. Tá tudo bem, você não vai conseguir mudar todo mundo, mas você pode escolher onde você está inserido. E isso é real. Napoleão Hill, tem outros grandes aí da literatura, provaram isso. Cientificamente eu tô falando. Que o ambiente ele é um fator determinante. A famosa epigenética, né? Porque o ambiente, ele sempre vai vencer. E ponto final. Então, pessoal, siga aí o Universo Arena. Meu Instagram tá lá. O pessoal quer arrancar de mim o Instagram. Rubens, tem que ter social media. Não, eu respondo tudo. Sou eu ainda que faço lá todo dia. Não cedi ainda para inteligência artificial. Então é isso. Quero agradecer. Muito obrigado. Quero dizer que você prospere. Você é um menino de ouro. Você é um cara talentosíssimo. Inclusive é o nosso embaixador. A Universo Arena tem alguns embaixadores. E agora já vai ser agente do caos. A gente vai passar... a metodologia que a dona Natália aplicou na vida dela, Felipe na dele, nós masterizamos. Para conseguir fazer que ela sair do A do B. Isso daí tá masterizado. E é isso que as pessoas agentes do caos vai ter. Porque a Natália tá terrível agora. Natália, você chega e fala assim, Natália, legal esse relógio, viu? Ela fala, quer comprar? Pois é. Então, assim, que vocês realmente descubram o talento de vocês, porque eu acho que é sobre isso. Eu acho que todos nós temos uma qualidade única, existe uma chama, uma fagulha dentro de cada um que é único. E é isso que eu acho que movimenta cada pessoa. Então descubra o talento de vocês e coloca para o mundo. Coloca para o mundo. Arena Valley, quem conseguir, eu acho que já está sold out, participe. Vocês vão aprender lá também a nossa tríade mais profunda, que eu não vou falar aqui. Depois, tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Vá buscar, porque realmente é transformador. E é isso. Quero te agradecer. Dizer que a gente fica aí à sua disposição. Te dar parabéns. 80 e quantos episódios? 84. 84. Então não é para qualquer um, tá bom? Então obrigado. Fiquem com Deus e parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Falei, Felipão. Qual que são as redes sociais aí? Bom, pra quem não sabe as redes do Universo Arena, que o Rubens também não falou, né? É @universo.arena com 2 N's. É só seguir lá, mande uma mensagem pra gente. Se quiser saber sobre os nossos programas, né? A gente tá sempre postando lá. Acompanhem também os conteúdos. Talvez você consiga já conseguir entender como que esse ambiente funciona. Só através do nosso Instagram ali já dá para ter uma ideia. As minhas redes sociais é @FelipeAugustoOficial_. E eu tô com um projeto da gente crescer todo dia. Todo dia nós vamos ter progresso e vem comigo, vamos para cima. Agradecer ao Leandro pela oportunidade aqui e também dar parabéns, né, por esse movimento que você está fazendo. A gente aqui realmente se surpreendeu, né? Porque a gente só se encontra através de uma telinha. Então, quando chegamos aqui, vimos toda a sua estrutura. Você é um cara aí que está tendo muito sucesso, está tendo muito crescimento. E eu acredito muito mesmo que nós vamos prosperar junto aqui e vamos criar o caos na vida de todo mundo. Bora, vamos junto. E você, Nath? Suas redes sociais. Vamos lá, né? Tem o meu Instagram, Natália Fernandes, mas o meu arroba é Nat2Ts YT Fernandes. Tem uma fotinha de corredora. Pronto. Mais fácil. Todos os dias, principalmente nos meus stories, eu estou postando lá a minha rotina, principalmente a da manhã, né? Que eu acho que eu sou uma pessoa bem diurna. Aquela que acorda 4h15 da manhã todos os dias. E vocês vão acompanhar ali um pouquinho da minha rotina, inclusive para eu chegar na minha maratona, né? Então, estou treinando, então estou colocando lá um pouquinho nos meus stories. Eu sei que é sempre muito corrido dia a dia, mas tá lá a minha rotina. E eu quero agradecer ao Leandro
porque o Leandro já é um amigo aí de algum tempo, né? Que nós nos conhecemos num evento, ficamos amigos, apresentei ele ao Universo Arena e hoje ele é embaixador do Universo Arena. Então, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Realmente nós ficamos surpresos e felizes com toda essa estrutura aqui. Realmente, ter mais de 80 episódios de um podcast não é para qualquer um. Então, parabéns, que realmente você continue prosperando. Você realmente merece aí crescer cada vez mais e que esteja sempre com a gente aqui dentro do Universo Arena, tá bom? Com certeza. Gente, isso aqui foi só um pouco, né, do Universo Arena. Já fica aí, vamos gravar um segundo episódio, provavelmente lá em São Paulo. A gente organiza isso aí, vamos que vamos. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você não segue o Universo Arena, volte um pouquinho o vídeo, tem todos os detalhes. Se você gostou muito desse programa, dos insights, de tudo isso, você já compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com toda a sua família e tudo mais. Se você está no Spotify, não esqueça, no Spotify, Deezer, no Amazon Music e também no Apple Podcast, você pode compartilhar e você pode nos seguir nessas plataformas, nos dando também 5 estrelas. Beleza? É isso aí. Obrigado, Rubens, Felipe e Nath. E nos vemos nos próximos programas. Valeu! Valeu!